Olá, amados do segundo ano, tudo bem? Espero que todos estejam bem aí. Esse momento de quarentena é essencial para para preservar nossa saúde, né, contra esse vírus que está aí assombrando o mundo. Hoje nós vamos fazer mais uma videoaula, mas espero que essas videoaulas não se repitam, que logo a gente volta a ter aula presencial, ok? Hoje nós vamos falar sobre esse tema que está aqui na tela: integração e desconcentração industrial do Brasil. O que é isso, pessoal? O que é isso? Que monstro é esse aí, desconcentração? Vamos lá, entender o que é isso. Industrialização, processo de implantação de indústrias em um país ou uma região qualquer, né? Por exemplo, aqui em Soledade, esses dias foi instalado aí, ó, ano passado, se eu não me engano, um frigorífico, né? Podemos dizer que é uma indústria de carnes, né, lá onde as carnes vão ser transformadas lá. Outro processo que nós vamos falar, essa questão aqui das transformações da indústria do Brasil, como foi a indústria no início do descobrimento do Brasil. Aliás, não teve indústria, né? O Brasil, no período de 1500 a 1822, como era colônia, então ele não tinha indústria. A sua economia era basicamente da agropecuária, né? E dos minerais que eram encontrados e enviados para Portugal, porque Portugal, como era metrópole e Brasil colônia, então o Brasil não poderia competir na produção industrial com sua metrópole Portugal. Então só Portugal tinha indústria, o Brasil não, ok? Então essa industrialização do Brasil, podemos dizer que foi tardia, né? Porque no início a nossa sociedade era rural e agrária e hoje é uma sociedade urbana e industrial. Esse processo de industrialização começou no fim do século XIX, mas se intensificou nos anos 30 ali com a presença do presidente Getúlio Vargas, né? Que chegou ao poder logo após a abolição da escravatura, né? No final do ano 1888, e Getúlio Vargas ali na década de 30, na década de 20, ele pegou década de 20 não, século XIX, né? Ele pegou e começou a fazer as leis trabalhistas, onde não ia ter mais a questão dos escravos, que não recebiam salário, e sim os trabalhadores seriam assalariados. Consequentemente, veio os primeiros trabalhadores no processo da imigração italiana, polonesa e Alemanha para o Brasil, alemã para o Brasil, onde esse processo de industrialização trouxe um novo mercado consumidor. Esse processo de industrialização ele começou também com um processo de exportação do café brasileiro. Aqui, o presidente Getúlio Vargas, ele trouxe vários processos de industrialização que nós vamos falar à frente, né? Então, essa industrialização no Brasil aqui, nós estamos vendo aqui, nessas figuras aqui, que esse processo foi no início do século XX, ano 1920, com o processo de acúmulo... Eita, que tanto processo é isso, né? Com o acúmulo de grande capital, de dinheiro, os exportadores do café, eles agora procuraram uma nova forma de ganhar dinheiro, que foi aí que começaram a investir nas indústrias, né? Bota bem aqui para mim, por favor. Então, foi isso que aconteceu. Com o final do Império, o café se tornou o principal responsável pelas mudanças sociais e econômicas do Brasil, né? Aí começou as grandes exportações. Já em 1850, o fim do tráfico negreiro, né? Porque era essencial para a Revolução Industrial que acontecia na Inglaterra. E houve essa atração dos imigrantes aqui europeus para o Brasil. Outro ponto importante foi que o próprio São Paulo ele se tornou o centro econômico, financeiro do Brasil, né? Ali surgiu outras atividades em São Paulo, no setor terciário, como comércio, escolas, hospitais, água, esgoto, iluminação pública, transportes, bancos, além de indústrias que começaram a transformar
o espaço ou o território brasileiro. Então, os lucros do café, eles se viram de investimentos para a industrialização no Brasil. Porque no início do século XIX, somente poucas indústrias, né? Se destacava roupas, indústrias cerâmicas, de tecidos, de móveis, não tinha aquelas indústrias pesadas que nós temos hoje. Mas logo depois começou a crise da exportação do café, teve a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, as dificuldades de importar, porque o mundo estava, podemos dizer assim, em dificuldades. Então o Brasil aqui começou a produzir seus próprios produtos, começou a substituir os produtos. Tudo isso também veio por causa da crise de 1929, ali na década de 30, nos Estados Unidos, né? Onde o mercado americano quebrou e os países começaram a também sentir essa crise, mas ao mesmo tempo começaram a investir na indústria, né? Então aqui, esse surto da industrialização, ela foi tardia no Brasil, né, em relação aos outros países, mas começou um processo de urbanização no nosso território, as pessoas saírem mais do campo, morar mais nas cidades, porque nas cidades onde tinha as ofertas de emprego, né? Foi aí que apareceram as novas profissões, e aqui que eu tinha falado, Getúlio Vargas, ele foi um grande personagem onde proporcionou o aumento industrial do Brasil, né? Então as empresas de capitais aqui que entraram no Brasil, principalmente foram as americanas, europeias e japonesas, né? Essas empresas tinham capital nacional e estrangeiro, aí foi onde surgiu as empresas públicas, né? Principalmente por Getúlio Vargas, desenvolvimento de bens de consumo. Os bens de consumo que nós podemos dizer aqui alimentos, não só os alimentos, mas também alimentos industrializados, mas também geladeiras, fogões, tudo que era necessário. Só que foi em Juscelino Kubitschek que pegou e deixou a nossa industrialização mais internacionalizada, onde trouxe as multinacionais para cá, né? A Ford, a Volkswagen, a Chevrolet e todas as outras empresas que vieram abriram filiais aqui. Juscelino Kubitschek falava que o Brasil ia ter um desenvolvimento de 50 anos em 5, né? Mas essa questão aí da industrialização, ela sempre foi mais forte no estado de São Paulo, né? Ok? Então a gente vê aqui algumas imagens das industrializações no Brasil. Tem a industrialização de base, né? Onde são produzidos os metais, as energias. Tem as indústrias de transformação. E para finalizar, nós temos aqui a indústria de transformação, as bens de consumo de base, as intermediárias e as bens de consumo que vocês vão pesquisar. Agora, falando de desconcentração, para encerrarmos a aula, desconcentração. Como nós vimos, a industrialização brasileira ela foi forte no eixo sul-sudeste, principalmente no sudeste, no estado de São Paulo. Mas, com o tempo, essas indústrias começaram a deixarem essa região que vocês estão vendo aqui, ó, bem, e se espalhar para outros locais do território brasileiro. Nós estamos vendo aqui essa questão das marcas que nós conhecemos, que são indústrias de fora, né? E essa desconcentração industrial, quando ela saiu do estado de São Paulo, isso não quer dizer que São Paulo não tenha muitas indústrias, ainda tem, mas só que os governos começaram uma guerra fiscal onde substituía, ou seja, onde dava incentivo às empresas chegarem para se instalarem em seus estados. Davam incentivos fiscais, as empresas passaram não sei quantos anos sem pagar, davam não, ainda dão, né? Impostos, dão terrenos para que sejam construídas.
Então essa desconcentração ela foi se expandindo e hoje nós vemos indústria em vários locais do território brasileiro. Isso não quer dizer, como eu falei, que São Paulo ainda tenha a parte mais industrial do Brasil. Então a gente vê aqui, ó, no Sudeste ainda se encontra uma grande porcentagem, mas ela está aumentando essa porcentagem de indústria em outros locais, né? Então, para concluir a aula, esse último slide aqui, eu gostaria de dizer para vocês, ó, o que faz a indústria sair ou construir uma nova fábrica em outro estado? Mão de obra barata, terrenos gratuitos, não precisa pagar impostos estaduais e municipais durante um certo tempo, seja anos, e pouco ou nenhuma atuação sindical. Dificilmente a gente vê sindicatos em locais mais ligados assim, dentro ao sertão, ao interior, né? É isso aí. Estou mandando alguns exercícios e até a próxima aula.